Então, para quem está, por exemplo, acostumado com os episódios que a gente já gravou no Ceasa de segunda e quinta... Acho que eu vou levar essa aqui, Fê. Bonita, né? Tá bonitona, né? R$20. Vamos, aí, né? Passei das bandejinhas de suculenta, tá vendo? Ó? Um novo Paulo. Fica maior, né? Entendi. Mesmo você podando na copa, fica maior. Mas tem casos que o pessoal deixa aí. E a melhor rega aqui é por imersão mesmo. Isso. Ah, tá. Uma vez a cada 5 dias no verão e uma vez a cada 7 dias no inverno. Quem foi que disse que plantas não merecem ser garimpadas? Pois é, o Ceasa de São Paulo, o CEAGESP, é um lugar que a gente sempre gosta de ir de segundas e quintas-feiras à noite. Mas o que pouca gente sabe é que ele também abre de sábado e domingo na parte da manhã e a gente encontra outros produtores que a gente não encontra usualmente. Então, espero que vocês gostem desse episódio tanto quanto a gente gostou de garimpar no Ceasa de São Paulo num domingo de manhã. Olá pessoal, tudo bem? Ó, essa parte aqui da onde eu estou, vocês conhecem geralmente de noite. O que vocês não conhecem, ou não sei se conhecem ou não conhecem, mas eu adoro estar aqui, é no Ceasa de dia também. Então, sábado e domingo, de manhã até mais ou menos meio-dia e meio no máximo, tem a parte de plantas num trecho do Ceasa, tá? Vou mostrar para vocês esse trechinho, ele é muito valioso porque a gente encontra plantas que geralmente a gente não encontra de segunda e quinta-feira, então eu recomendo que venham de sábado. É bem reduzido, é bem menor, mas vale muito a pena. Então, olha, vem com a gente porque o Ceasa de dia, de sábado e domingo também é muito legal. Não tem lugar melhor para começar que não seja com a rainha máxima deste Ceasa que está ali, que é a Rose. Então vem cá, vamos dar um bom dia para ela. Que a Rose, vocês conhecem, né? Ela é aquela peça raríssima que adoramos e que deveria estar aqui, e está aqui, tá aqui, ó. E aí, meu amigo, tudo bom? Bem com o senhor? Graças a Deus. Bom. Tá bom. Obrigado. Terra lá, pode pegar mesmo. Ele vai pegar a terra lá da frente. Ah, vou aí. De novo agora? Agora você veio no sono. Agora tá filmando. Meu Deus. Eu lhe vi. Mas eu tô toda. Mas tá linda. Eu falei que a abertura deste episódio teria que ser com a rainha, do Ceasa. Oh, meu Deus. Todo mundo te conhece de noite, mas ninguém te conhece de dia. Pelo menos aqui, a gente nunca filmou com você. Todo mundo te conhece, mas o que eu falo assim, né? De noite todo gato é pardo. Sim. Mas de dia é mais bonita ainda, hein? Meu Deus. Puta merda. Ele Muito- é muito 10. Como que tá o seu movimento aqui de sábado e domingo? Graças a Deus, não posso reclamar, porque assim, tudo que Deus me dá tá ótimo. Tá ótimo, tô bem. Então, eu não posso reclamar. Meus clientes já são bem antigos, Sempre vem, né? sempre vêm, e eu também sempre tô ali. E eu não quero atendendo atrapalhar eles. vocês estão Não. vendendo aqui. Não, eu não quero atrapalhar o senhor, hein? Pelo amor de Deus. Eu quero ter sorte na vida. Sorte. Ah, A sorte melhor que a gente tem é a saúde e os amigos. é os amigos, muito Né? bem. E ó, para vocês que não ligaram, ó, o espaço da Rose de segunda e quinta à noite fica lá do outro lado, né? Aí ela fica aqui, 70. coluna 70. E de sábado e domingo, 66. 66. 69, 69. Então, ó, É. quiser preço bom, variedade, fertilizante, defensivo, gancho. Aliás, preciso comprar gancho hoje, você tem? Tem. Vou levar Os gancho. S's. Eu vou levar ganchinho desses que eu coloco as begônias penduradas. E eu desejo você muito boas vendas todos os Obrigada. dias da sua vida. Obrigado. Você. Pessoa abençoada. Obrigada. Nós todos somos, né? Ah, valeu. Obrigada. Tem vaso de polietileno, tem coco, tem vaso. Ela quer vender, tem vai rodízio de plástico, de madeira, vaso para orquídea. Tem um monte de coisa aí. Tem tudo. Tem, Muito tem. bem. Nossa, o que é isso aqui? Tem até- Isso daí é o gel. Gel para? É pra decoração, assim, ó. Ah, para Faz a decoração. mão. Mas ele não tem função de água, tem?
Tem também. Tem Ah, gente tem. que usa para dissolver até na terra, para rega. É, olha, Para fazer arranjo. reduz regas. Coloca bambu da sorte, em vez de colocar só na água, você faz uma decoração. E as Menina. bolinhas aqui, ó, que gente- Sabe aquelas lojas de R$1,99? Não é R$8,99, mas tem variedade. Ah, olha só. Se você vê o vizinho ali que tem o bambu da sorte, ele coloca variadas cores, fica Ah, bonito. entendi, Bem entendi. decorativo. Muito bem, viu? Substitui a água. Rose tem de tudo. Semana passada eu vim aqui, comprei Biomix, Tem ali. a um preço campeão de quem é amigo. Compramos. Aqui tem perlita, tem vermiculita, tem casca de arroz. Aí, De coco, fibra de coco. aliás, ontem eu estava ajudando o nosso vizinho da frente, que está mudando o layout lá da casa dele. Com o vaso, eu falei, ó, tem que comprar perlita, vermiculita, casca de arroz, vai na Rose. Isso. Então, Daniel e Tem bom Kátia preço. aqui na Rose, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, viu? Valeu. Tchau. Bom, é isso. O Ceasa de sábado e domingo é uma alegria também, porque luz do dia, a gente conversa, bate papo. E o mais legal, de verdade, é que a gente consegue achar plantas que a gente está buscando e que às vezes de segunda e quinta-feira a gente... Putz, é muito volume de coisa acontecendo e tudo mais, e a gente acaba não vendo. Aqui fica mais fácil de ver, e outra, tem outros produtores que estão aqui e que não estão de segunda e quinta. Ó, a gente está buscando uma planta que a gente aprendeu lá com o Cristiano Medri, aliás, tem um episódio maravilhoso nesse canal sobre telhado verde. Ele fala de uma hipomeia maravilhosa, Hipomeia indica, e que a gente está buscando aqui. Eu já vi, vou mostrar para vocês, porque ela é maravilhosa e é bom para o telhado verde, é bom para trepadeira, é bom como rasteira, é nativa e é bem-vinda e é super legal. Então, vamos olhar outras coisas aqui e já vamos buscar a hipomeia ali. Então, para quem está, por exemplo, acostumado com os episódios que a gente já gravou no Ceasa de segunda e quinta, é tudo um pouco mais reduzido, porque é só um sexto do Ceasa, ele está de fato vamos dizer, exclusivo para plantas e flores e tudo mais. Então, aqui é uma parte das flores de corte que a gente, quando está de segunda e quinta, é todo um trecho inicial lá da frente do Ceasa, que a gente tem muito mais volume e variedade. Aqui está reduzido, né? Tem um pouco ali, um pouco aqui, mas eu diria que seria um resumo, uma parte mais reduzida do que aquele ceazão de segunda e quinta. Mas vale muito a pena, porque tem variedade da mesma forma. Bom dia, bom dia. Tudo bem, meu querido? Bem. E aí, como estão as vendas? Qual é o seu nome? Leandro, Leandro. Me fala aí, quanto está um maço de astromélia? R$20. R$20 hoje. Você tá de segunda e quinta aqui também, não? Se encontramos aqui também, no turno. Mas lá na frente. Isso, lá na frente. Lá na frente. E Legal. sábado e domingo aqui. Sábado e domingo aqui. Tá bom. Aqui o maço de astromélia, como ele falou, R$20. Vocês vão notar um pouco a diferença de preço, um pouquinho para cima de sábado e domingo, natural, porque aqui é outro público, né? O público que compra de segunda e quinta é o público que compra em atacado, é o público que tem lojas, são lojistas, são floriculturas e que precisam comprar um preço um pouco menor. De sábado e domingo é um pouco mais alto, mas ainda assim vale a pena porque a variedade ela é boa, ela é mais curada, né? Você tem uma seleção melhor de plantas e flores, é um preço um pouquinho acima, mas nada que impeça e nada que não valha a visita, tá bom? Ó, por exemplo, eu estava dizendo aqui da seleção, né? Tem aqui uma videira, né? Uma uva, Vitis vinifera, a R$70. Esse vaso vai estar carregado, já está produzindo, né? Tem uma curadoria. Atrás do Paulo aqui, ó, tem uma seção aqui, ó. Olha essa uva Isis aqui, ela é super docinha. Se não me engano, é sem caroço também. É maravilhosa. Então, é uma questão também de garimpo aqui e procurando. E uma dica: pechincha. Dá uma negociada. Compra duas e baixa o preço. Né? E sempre bom. Todo mundo quer vender e todo mundo quer se dar bem, certo?
Ó, nesses garimpos do Ceasa aqui de sábado e domingo, eu vim semana passada com o Álvaro e para comprar outra coisa. E eu me deparei com esta hipomeia, né, índica. Olha só a coisa mais linda, nativa, né, maravilhosa. Ela serve muito como rasteira e como forração. Vou deixar aqui na tela uma imagem de um Reels que foi feito pelo Cristiano Medri, que é uma planta que a gente quer usar no nosso telhado verde. Então, poxa vida, já encontramos aqui, e numa gravação recente também, a gente viu essa que aqui eles chamam de hipomeia africana. Enfim, o nome científico está aí na tela para vocês, talvez seja uma outra, talvez não seja hipomeia, mas, de todo modo, né, aqui ó, tá como nome, essa aqui é africana também, mas, enfim, as duas são. E olha, o preço é tão bom, R$25, que o Paulo está levando uma dessa aqui para a nossa querida vizinha Eliane. Muito bem. Aqui também tem episódio neste canal. E olha só. Então aqui ó, estamos o seu... Ô Léo, vem falar comigo. Só um momentinho aí. O Léo não quer falar, ele tem vergonha. Quer passar pro Eric, é? Vai lá, Léo. Agora vai. Olha, eu tô ruim de falar. Não tá ótimo. Já tá gravando, né? Olha. Tá gravando aqui pro Jardim Onírico, um canal maravilhoso. Sim. Você, seu filho Eric aqui. O que mais sai aqui? O que mais sai aqui varia, viu? Tanto faz como orquídea, como planta de jardins aqui. Comprei bulbofirum de você. Bulbofirum? É. Levou o bulbofirum? Levei semana passada. Levou, né? Então, Levei. É orquídea, serve para É orquídea, exato. Tá? E essas hipomeias maravilhosas aqui? Hipomeia também. É produção sua? É minha. É tudo produção sua. Sei, Onde vocês moram? Eu moro na região de Pareireiros. Pareireiros. Frio lá no inverno, hein? E lá faz muito Lá frio, faz geada, meu filho. Faz, E aqui, o senhor vem toda segunda... Eu tô vindo mais no domingo aqui. Domingo. Sábado também? Não. Sábado não tô vindo, não. Seu box não tá aberto sábado. Não, tá aberto pra outra pessoa. Mas não você. Não, é outra pessoa. Outra que vem, pessoa. tá bom? Mas vende outras plantas, ou suas. Isso, vende outras plantas, vende orquídea, vende outras E você vende segunda e quinta também? Segunda e quinta também. De noite, das 10h30 em diante, Isso. lá do outro lado, onde agora tá vendendo fruta. Exatamente. Que aqui, ó, sábado e domingo, planta só nesse canto, Exatamente. com o Léo e com o Eric, os filhos, muito dedicados. E eu levei semana passada a dormideira a R$10. Você levou. Maravilhoso. Precinho bom, hein? Precinho bom, camarada. Então quem passar aqui, procura o Léo Isso. e compra aqui a dormideira. Aqui, dormideira, ó. Aqui é uma nativa. Vai dormir muito. Vendeu. É bom pro Natal, né? Léo, boas vendas e sucesso total. Obrigado. Tchau. Pega aí as nossas plantas agora. Eu vou levar. Eu não vou deixar, já paguei. Eu vou levar. Vou levar então. A hipomeia, a africana. Quer falar? Fala. A hipomeia africana. Como que é o cultivo disso aqui? Essa aqui pode deixar diretamente no sol. No sol. É, sol e... Torrando ali, ó. Pode esquecer a água também, viu? E a água? Não, tem que aguar, né? Principal. Principal. Todo dia não? Um dia sim, um dia não. Dia sim, dia não. Tá bom. Obrigado. Eu vou contar um segredinho pra vocês. Quando a gente começou a vir no Ceasa de sábado e domingo para melhorar as nossas plantas, nosso plantel de plantas em casa, o Paulo, que está aqui atrás das... Sobrou pra mim. Tô doente hoje, não funciona. Tá dodói, mas ele tá aqui, ó, companheirão. Ai, lá vamos nós. O que é aqui, Paulo? Ah, são as súculis. Súculis e os cactos. Tadinho, tá doente. Mas eu já avancei tanto que eu faço mudas agora da minha coleção, entendeu? Por exemplo, essa aqui. Dedo de moça, famoso. Essa semana eu fiz muda. Esse aqui nosso tá maravilhoso. Por sinal, eu ganhei da Silvana. Silvana, muito obrigado. Tá bombando em casa. Nosso rabo de macaco tá lindo. Né? Essa que eu tenho também, apesar de o Cris quebrar toda vez com o rabo. Ah, o nosso gato com rabão. O pelo é muito peludo, aí o pelo dele enrosca e aí quebra a planta. Mas enfim, já passei essa fase de comprar bandejinhas de R$2. De R$2, né? Não, agora você virou produtor. É bandejinha de 15 com 10 plantinhas, entendeu?
E aqui tem agora... Ah, e as bromes, As olha, bromes, olha ó. que lindas. Coisa mais linda aqui. Ah, eu adoro, né? Essa aqui a gente não tem. Amigo, Quanto que tá essa bromélia? Ela tá sem preço. 20? Acho que eu vou levar essa aqui, Tê. bonita, né? Tá bonitona, né? 20 reais. Vamos, Aí, né? passei das bandejinhas de suculenta, tá vendo? Ó? Um novo Paulo. Olha que bonito aqui. Florido, né? Não, e o negócio grande. A haste grandona, gorda, bonita, né? Essa aqui também tá bonita, laranja. Você vai comprar a bromelinha, Paulo? Essa aqui para aquele bromelhar, pra nossa... Olha, variegata. Aí. Tá vendo, gente? Ele tá sem concentração. É que eu tô doente, então eu tenho que me mimar. Me mimei. Me mimei. Olha, variegata, essa aqui acho que poderia. Aqui na verdade eu queria uma dessa aqui, ó, que tá bonitona. Vou levar essa, eu acho que eu vou levar essa Vocês aqui. estão vendo, né? Ele queria todas. Mas podia ter uma variegata amarelinha, né? Mas não vai ter a variegata amarelinha. E agora, o que eu faço? Levo amarelinho ou levo variegata? Ou leva todas? Tá de sei. cá, tá com o carro do Álvaro. É, isso aí, estamos de carro. Não, vamos ver o preço primeiro. Comprei! Olha só, essa bromélia aqui, que ela é uma bromélia mais simplesinha, que tinha com a haste grande lá, que eu vi com a haste grande, tava 50 reais. Mas eu achei esse vasinho aqui por 30, Só esperar crescer, né? esperar crescer, e ele tem um detalhezinho. Ele tem aqui, ó, 3 mudas grandes, mais mudas novinhas. E aí também a gente deu uma negociada, porque levou 2, saiu mais barato. Então é só dar uma garimpada. E uma coisa que eu achei aqui, que eu não sei se você viu, mas eu sei que você é apaixonado. Olha aqui, ó. Você já viu essa era inglesa aqui? A era inglesa variegata, né? Linda? Linda, linda. É verdade. Nunca tinha visto. Não? Ah, eu achei que você não conhecia. Aqui, ó. Você fez muda dessa aqui. É, essa é uma batata que a gente ganhou do Fernando, do Joias da Natureza, que pega super fácil, se alastra e fica super bonito. Muito bem. Olha só. Enfim, tem até sugestões de arranjo, de como as coisas podem ser feitas. E aqui essa surra de beleza dos brincos de princesa, né? Olha, o brinco de princesa que o nosso nunca deu. É. A gente não se acertou muito e depois nunca mais tentamos. Nunca né? tentamos, né? Uma coisa que eu gosto de fazer por conta da configuração que é possível de sábado e domingo, é indo em zigue-zague. Como é mais curto, né? Vai até mais ou menos aquelas bandeiras ali, até um pouco antes. Então é mais curto. Então eu vou em zigue-zague aqui, o Paulo ia atrás das suculentas, como vocês viram. Eu vou atrás de gazanias e outras coisas que vocês vão ver. E a gente vai vendo tudo que tem. Vou tentar mostrar isso para vocês agora, mais ou menos rápido. Mas para vocês verem a variedade e que tipo de planta tem. Vamos dar uma voltinha aqui. Aqui acessórios. Tem até planta de plástico que a gente tenta evitar na vida, né, gente? Mas tem aqui cestarias e afins. Mais flor de corte. Enfim, tem uma variedade boa. E que às vezes na emergência, né, sei lá, você vai ter um almoço, né, importante domingo, sábado, domingo ou jantar, vem aqui, né, e faz uma seleção. E ó, aqui ó, são as bromélias um pouco menores, eu não sei se é o mesmo volume, mas aqui já é R$18. E bom, eu dei essa ideia de fazer, né, arranjos de última hora. Qualquer coisa também pode seguir a nossa amiga Flávia Regina, que está virando uma decoradora, uma arranjadora de flores, uma florista de mão cheia. Então tá lindo o trabalho dela e ela faz com plantas e flores de corte, entre outros insumos e acessórios. Muito bem. Carnívoras, aqui ó, carnívoras. É verdade, ó. Em homenagem aos coleguinhas, né, que gostam, a gente também gosta. Aqui, ó, aqui tem uma Nepenthes máxima aqui, ó.
R$45, preço super, super bom também. E para quem não viu o episódio de carnívoras, Marcos Ono, grande professor, o link está aqui embaixo. Muito bem, Dionéia, tem de tudo aqui, ó. Maravilhoso. Como que faz para a gérbera rebrotar o ano que vem? Adubo? Posso falar com você? Pode. Qual é o seu nome? Tony. Ô Tony. Não é o Tony Ramos, né? Tem Não. pouco menos aqui, né? Ô Tony, você tá aqui de sábado e domingo, esse segunda e quinta, não? Só sábado e domingo. É, tem uma seleção diferente de produtores, né, de sábado e domingo. Tem. Tem, né? Bastante. E aí a gérbera, como faz, né? Porque eu acho linda, já comprei em vaso e não rebrota, Não, acabou essa flor, você precisa trocar esse vaso, tá? colocar uma terra mais forte para ela e adubo a cada 3, 4 meses, um pouquinho de adubo para ela. Ah, é? E tem que ser um local onde vai tomar um pouquinho de sol. Não Tá. aquele sol do meio-dia muito forte, solzinho mais cedo, de manhã. Ah, e então ela volta. Volta. O que ela é? Bulbo? Que Não, ela- é raiz. É raiz mesmo. Raiz. Muito bem, adoro gérbera. Bulbo eu tenho hoje só os lírios, aquele amarilis, Amarilis, Também. lindo ali também. esses são bulbos. Essa Amarilis, E acho que hoje só. e hoje é só. É tudo raiz. Gostei de vocês. Muito bem, então por favor, Jardim. Jardim Onírico no Instagram. Se você não segue a gente, siga. Deixe seu comentário, Jardim Onírico, tanto no Instagram quanto no YouTube. Jardim Espaço Onírico. Onirico. Ah, já apareceu ali, ó. Aí, ó. Seguir. Muito bem. Sou mais um seguidor. Mais um seguidor. Obrigado. Siga você também. Ó, agora tá mais ou menos quase 10h30, 11 da manhã. Fica mais cheio. E a partir do meio-dia, né, os boxes, né, os produtores, vendedores, eles começam já a recolher. Então, tenta chegar por volta das 9, 10, que você pega uma boa variedade, né, tem estoque ainda. E eles estão 100% concentrados na venda. A partir do meio-dia eles também querem ir para casa com todo direito, né? Olha aqui, ó, uma planta que a gente ganhou de doutora Vilma Monteiro, uma orquídea que eu chamo orquídea ovo frito. Aqui, ó. Ó, que espetáculo aqui. Com 3 cachos, né? R$45. Ou seja, R$15 cada cacho. Quem chega mais cedo, ó, o preço era R$60. Aí eles já baixaram para 45. Isso. Quem chega muito cedo paga mais caro. Ou seja, Deus não ajuda quem cedo madruga? Neste caso. Muito bem. Ó, aqui com 5 cachos, 80. Dá pra ver que eles vão baixando o preço no milheiro. Muito bom. E aqui uma outra variedade, né? Um pouco mais escura. Que a gente também ganhou da Vilma, né? Ganhamos da Vilma. Vilma Monteiro é... E se você não viu o episódio mais recente da Vilma Monteiro, o episódio está aqui embaixo, na descrição desse episódio, lá em Indaiatuba, numa casa que parece a Toscana, linda, maravilhosa. Vilma, a rainha dos platicério, a rainha dos catacetum, a rainha de tudo, e ela é um amor. Ó, aqui, gente, uma grande box de orquídeas, Phalaenopsis e outras, né? Aí, do lado da Phalaenopsis, se encontra um IP amarelo, por exemplo, para quem está buscando nativas, tem que ver, né, o porte desse IP. Bruno me chama, né? Nosso amigo Saulo gosta muito. R$20. Cardinho fala bastante também. Alex Vincentinho, grande querido. Cabeludinha, ó a cabeludinha que o Paulo Trigo fala tanto, também gosta, né? Cereja do Rio Grande, quem vende também, nosso querido Edson Giacom, e o Álvaro tem na casa dele. Se eu não me engano é uma Eugênia, né? Não sei se é Leitone. E aqui um mini Marcel. Uma mini Alamanda, muito bem, aqui com L só, lá com 2 por outros motivos. Também sigam o Marcel, um queridão, paisagista de primeira linha que tem
812 episódios nesse canal. Ele manda nesse canal mais do que eu e... Oi! Tudo bem? Prazer, tudo bem? Prazer, Bem? tudo bem? Você vem de sábado e domingo bastante aqui? Vem, Qual é o seu nome? Ângela. Já tô te entrevistando, Ângela. Se você- Adoro a sua casa, adoro tudo que você tem. Ah, que legal. E assim, eu fiquei muito feliz que eu tô me empolgando aqui, ó. Tô levando Isso! planta de lá pra casa. Muito bem, adoro. Ó, empatins, que o pessoal esnoba essa planta e ela é super versátil. Aqui, ó. Paulo também gosta de variegata, tá aqui. É. Muito bem. Você mora onde? Pirituba. Pirituba, pertinho. É. Muito bom. Muito prazer. Prazer fico é meu, muito feliz obrigado. de te encontrar aqui. Obrigado pelo carinho. Tá bom? E ser inspiração pra muita gente. Muito obrigado. Tá bom? Valeu, bom Obrigada. domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltando aqui, o Marcel que manda na gente. um tributo a ele. A lamanda, R$40 aqui, uma mini lamanda. Eu vou comprar pro Marcel de presente. Não, brincadeira, ele já tem um monte de planta, não precisa de mais. fazer hortinha, né? Aqui, ó, para quem fizer, exatamente, bom ponto. Hortinha, couve, coentro, salsão, berinjela japonesa, sálvia. Aliás, eu adoro a ideia do tomilho, inclusive para forração, além do cheirinho bom, né? Então, enfim, aqui o negócio agitadíssimo. Ó, aqui, quem ficava aqui no Flores Vivas de sábado e domingo era o nosso querido Reginaldo, que também ficava de segunda e quinta. Eu não ouvi mais, talvez ele não esteja mais, ou de sábado e domingo, segunda e quinta, mas ficou um abraço do Jardim Onírico para o Reginaldo, que tanto nos ajudou com orquídeas e catleias no geral, orquídea catleia ao longo de anos. Então, eu vou perguntar dele, cadê o Reginaldo? O Reginaldo não vem mais? Vem, ele tá de folga. Ah, tá de folga, tá bom. Folga. A gente reveza, né? Porque fica muito corrido pros dois, né? Ah, tá. Então, porque a gente sempre encontrava o Reginaldo de segunda e quinta, mas você não lembra mais segunda mais? Né? Não faz mais. Só sábado e domingo. Sábado e domingo. Muito bom. Pô, muito bem. Aqui a gente tem sempre orquídeas de muita qualidade. Ó, por exemplo, olha a coisa mais linda. Esta orquídea. Maravilhosa. Então mande um abraço para o Reginaldo. Muito obrigado. Manda sim. Ó, aqui tem um oásis de cimbídio. A época mais de inverno, né? Agora é já uma finaleira deles. Mas vamos perguntar aqui para quem entende. Com licença, tudo bem com a senhora? Qual que é o segredo para fazer cimbídio florescer ano após ano? Passou a bola, né? Porque você é o falador. Bastante. É bastante. Ó, tô aqui com o Ben-Hur, que vai nos dizer qual que é o segredo para o cimbídio florescer. O cimbídio, É. naturalmente, ele é mais propício para sol. Porém, ele Pra sol. ele meia sombra, ele aceita bem, ele vai muito bem. Tá. E para a flora dela, ele também depende de se adaptar ao local. Quando ela começa a se coloca lá, fica 1 ano, 2 anos, se não flore, ela não se adaptou ao ambiente. Tá. Aí você muda ela de local, ou às Mas vezes tem a história muda do de frio, não tem frio? local. Sim, ela é mais para outono e inverno. Tá. Para verão ela já não é Aqui muito é habitual. finaleira já. Já finaleira. E vocês que nem produzem? Não, Não, a gente tá. só revende. Revende. A gente pega na feira no atacado de produtor Tá. e repassa Tá. no varejo. Ó, um dos motivos para a gente começar a vir de sábado e domingo no começo da nossa mudança para nossa casa foi que nosso querido passador de sarnas, Carlos Lage, nos passou uma sarninha que foi das gazâneas por conta de atração das abelhas sem ferrão, né, as nativas. Então a gente vem para esses boxes e busca as gazâneas.
Tem um amigo nosso que mora nos Estados Unidos, em Detroit, Carlinhos. Carlos, meu querido, um beijo pra você. Que se disse coquedamista. Ele tá fazendo curso de coquedama. Aqui também temos, obviamente, isso aqui é por tempo limitado. E aqui tem, ó, Saint-Exupéry. Muito bem. É claro que uma ficus dessa, numa coquedama, não tem futuro prolongado. Mas por um tempinho, fica interessante, ó. Uma coisa bonita, que pode até por um tempo funcionar. Então, ó, de sábado, né? Mostrando aqui uns arranjozinhos, olha que coisa mais fofa aqui. Que planta que é essa daqui? Essa daqui? É da família da renda francesa, chama milindro. Milindro. E ela fica compacta ou ela é uma que... Não, ela sobe, ela cresce. Mas ela é uma planta que, em canteiro, ela ficaria mais baixa? Ou ela é uma planta que fica alta? Não, ela desenvolve bem, ela vai subindo. Ela vai subindo. E aí cabe ficar podando aqui. O nome é só você podar a que fica mais alta, que ela sempre vai brotando, tá vendo? Ah, muito bom. Muito fofo, muito lindo. Parabéns. A caliandra. Ah, a caliandra. Olha só. Ela... Que usam muito para bonsai, né? Também, Caliandra. Você faz bonsai, não? Bem, na verdade, a caliandra, a amora e a romã, a gente considera como bonsai no coquedama, né? Ah, tá. E, por exemplo, uma planta dessa, ela pode ficar quantos anos assim? Se você cuidando bem dela, porque a gente sempre fala que a copa não pode ficar muito maior que a bola. Aham. Assim, normalmente 1 ano e meio, 2, aí o pessoal traz pra gente aumentar a bola. Aí, coloca mais uma camada ou vocês desfazem essa? A gente refaz, dá uma reformada, porque a gente mexe na raiz, né? Ah, tá. A diferença básica do bonsai normal para essa é o seguinte: o bonsai normal, a cada ano, a cada 2 anos, você tem que tirar um vaso menor, cortar a raiz e pôr um vaso maior. Esse é o básico do bonsai. Aqui não, aqui ele fica direto. Entendi. E aí o máximo que a gente faz é reformar a bola para não ficar maior. Né? Entendi. Mesmo você podando, a copa fica maior. Mas tem casos que o pessoal deixa aí. E a melhor rega aqui é por imersão mesmo? Isso. Ah, tá. Uma vez a cada 5 dias no verão e uma vez a cada 7 dias no inverno. Ah, tá bom. Tem cliente que fica com o coquedama uns 3, 4 anos e traz só depois desse tempo para aumentar mesmo, que o pessoal cuida bem. Perfeito. Porque aí é o básico do coquedama manuseio, você não pode ser meio rústico com ela, você tem que tratar ela bem, né? Entendi. Pra se manter. Qual é o seu nome? Edson. Edson. Obrigado, Edson. Valeu. Então, o negócio também é flor de corte para fazer arranjo, orquídeas mais estruturadas, coquedamas, enfim, tem arranjos já feitos. É uma alegria e uma facilidade muito grande para quem mora em São Paulo, obviamente, porque estou falando do Ceasa de São Paulo, mas são ideias para quem mora no entorno ou quem mora na cidade, vale a visita aqui de sabadão e domingo. Aqui uma oxalis variegata, será, gente? Olha só. Será que não é só a folha nova, porque depois as folhas Não sei, maiores... então, isso eu quero perguntar, se é uma variegação estável ou não, vamos ver. Me diz tudo bem? Bom dia. A oxalis que está variegata ali, ela é estável variegata ou não? Essa é a rosa, é assim mesmo, tá? Ah, ela é assim mesmo? É assim. Estável, linda, maravilhosa. Ah, eu vou querer uma dessa então. Então uma de cada, vai. Ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo. E essa aqui, por exemplo, ela ficou... Aí de vez em quando ela aparece esse, né? Ah, é? Olha mas só. é assim. Então, ó, também R$10 essa. R$10. Então eu vou levar 2 dessa e uma dessa. Olha, então ó, é a garimpada. Eu posso ter batido por essas plantas segundas e quintas, mas aqui ficou mais nítido, é mais fácil de achar. Uma rendinha aqui, ó, R$60. Uma renda até que grande, ó. Olha só. Bem estruturada. Ficou bem. Ó, aqui essa mambaia, se não me engano, Amazonas, né? Amazonas da Havana? Da Havana? Será que é da Havana? Não sei. Acho que não. A da Havana é sua amiga Rita, da Green Clone, que tá aqui embaixo. Ela tem uma Amazonas da Havana maravilhosa, que ela deu de presente para Dona Vilma. Eu fiquei com uma inveja tremenda, mas a minha inveja não matou a da Dona Vilma e me fez ganhar uma da Havana da Rita. Um beijo, Rita, obrigado. Maravilhoso. Ó, e aqui a gente está basicamente no penúltimo corredor, na verdade penúltimo e meio, porque ali vocês já estão vendo melão. Dá para ver melão do lado de lá.
mas tem uma meia fileira ainda de plantas. Olha, eu falei bem de Márcia Thier, mas Márcia Thier deu cano. Eu acho que ela tem exposição essa semana, porque Márcia Thier ficaria aqui, ó. Eu ia falar de Márcia Thier, então Márcia, você errou no dia da exposição e eu errei no dia de vir. Mas tudo bem, estaria aqui feita a homenagem a Márcia Thier e indo aqui para, olha, o mamão papai, R$80, ó. Lindão. Foi aqui que a gente encontrou a nossa primeira Glicínia alba, né? Aquela Glicínia, o Wisteria, né? Alba branca. Anos atrás a gente levou para o Jardim Onírico, não floresceu ainda, mas acho que está em vias de. A gente encontrou aqui, são achados que a gente encontra geralmente em julho, agosto, que são os meses mais frios. Olha só, então aqui é o trechinho final, mesmo a saideira de plantas e acessórios. Aqui à esquerda já tem o peixe, olha só. E olha, a perder de vista lá para frente é a entrada do Ceasa, onde geralmente são as folhas de corte, o pastel que o Paulo tanto ama, né? Então para lá já é outra coisa, né? Começa a ser a feira de frutas, peixes e afins, verduras. E é isso, pessoal. De sábado e domingo é isso, mais ou menos até meio-dia, meio-dia e meia, 1h. Os dados estão aqui embaixo para vocês. Vale a pena, a gente encontra coisas muito legais, como vocês viram. A gente achou a nossa Ipomeia Indica, que foi até uma indicação, trocadilho. Gostaram? Bom? Indica. Muito bom. O Marcel está em mim, tá aqui, ó. A lamanda, eu falei agora há pouco da lamanda. Piadas fraquésimas, obrigado, de nada. A Ipomeia Indica para o nosso futuro telhado verde, que é outro episódio, uma outra transformação que vai acontecer ali no Jardim Onírico e que a gente vai trazer para vocês. Mas que a gente aprendeu com Cristiano Medri, grande professor da UEL, que deu uma aula magna para a gente neste canal, que a gente agradece. Então, este episódio fica por aqui, espero que vocês tenham gostado da variedade, da tomada de preços. Visitem o Ceasa de sábado e domingo, quem tiver de passagem para o São Paulo, para quem não estiver de passagem e morar na cidade, vale a pena. Comente, deixe seu like. Até a próxima. Tchau!